A sessão solene homenageou o Dia Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias. A cerimônia foi proposta pela presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, e pelo deputado Roberto Costa, o autor da lei que instituiu no Maranhão o dia 23 de outubro como a data para celebrar o trabalho desses profissionais. Hoje é um dia especial, a gente combate a endemia também. Está sendo homenageado hoje, são duas categorias que são irmãs, caminham juntos, fazendo a promoção e a prevenção da saúde no país, e hoje a gente está homenageando os nossos agentes de combate de endemia e agentes de saúde do Maranhão. Temos o entendimento, temos a certeza que o trabalho deles tem fortalecido as políticas públicas que são mais importantes para a nossa população. E a Assembleia não poderia já, de forma nenhuma, não fazer esse reconhecimento, esse evento de hoje, mas acima de tudo, as ações que nós temos buscado fazer junto com eles, é exatamente por entendermos o papel importante que eles têm na qualidade de vida da nossa população. Outros deputados estaduais também participaram da solenidade que aconteceu no plenário na GBI e que ficou lotado com a presença de agentes comunitários e de combate às endemias de várias regiões do Maranhão. Em todo o estado, existem cerca de 17 mil agentes de saúde e 5 mil de combate às endemias. A presidente da federação destacou a satisfação da homenagem recebida pelas categorias profissionais. Para a gente hoje é um momento ímpar para a nossa categoria, tanto agente comunitário de saúde como agente de combate às endemias. Ter uma sessão solene direcionada às duas categorias em homenagem a esses profissionais que tanto têm contribuído com a saúde pública do nosso país. E diante do nosso estado não é diferente. Ter hoje, essa valorização, esse reconhecimento para nós é primordial para que a gente possa sim estar fortalecido a cada dia mais e mais. O secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes, destacou a importância do trabalho dos agentes para a prevenção e combate de doenças e atenção à população. É uma valorização merecida que a presidente da Assembleia, a deputada Iracema, realiza, em parceria também com o Poder Executivo, com o governador Carlos Brandão, que sabe da importância dos agentes comunitários de saúde. O programa dos ACS surgiu antes do SUS e eles representam exatamente a subjetividade das histórias daquelas pessoas que estão nos territórios. Eles que são os nossos olhos, os nossos ouvidos e conhecem cada história e cada esquina, para que a gente possa cada vez mais fazer um SUS integrado e mais efetivo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. No dia 17 de outubro foi o Dia Nacional da Vacinação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as vacinas salvaram 154 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. Só entre as crianças foram mais de 100 milhões. Embora nos últimos anos tenhamos visto uma queda nos números de imunização, com o Brasil ocupando, em 2021, o 7º lugar no ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo, com o Movimento Nacional pela Vacinação lançado em 2023, o Brasil saiu dessa lista e atualmente se destaca positivamente na questão da vacinação, com reconhecimento da Unicef e da OMS. E é claro que tudo isso foi possível com a ajuda do SUS e do Zé Gotinha. E para conversar com a gente sobre vacinação e desinformação, nós recebemos Rivaldo Venâncio, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, João Brant, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e Josileia Maria de Oliveira, agente comunitário da UBS 2 de Braslândia, no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Bom, e para a gente começar, eu vou começar com você, Josileia. Queria perguntar para você se já aconteceu assim de você ter que convencer alguém que estava receoso de tomar a vacina. Como é que foi lidar aí com esse sentimento de dúvida? Sim, toda visita domiciliar, isso acontece. É tranquilo quando você está capacitado de informação positiva e segura sobre a vacinação, né? Então, o importante é isso, é você estar sempre, tentar entender qual é a dúvida daquele cidadão com relação à vacina e direcioná-lo para fontes seguras de informação que comprovem a segurança das vacinas. A gente sabe que notícias falsas circulam mais rápido do que notícias verdadeiras.
né? Isso significa que, enquanto você está lá, o agente comunitário de saúde, tentando dialogar com a população sobre os benefícios, os aspectos positivos da vacinação, ela está sendo atingida muitas vezes por milhares de mensagens falsas com interesses financeiros, políticos, o que quer que seja, mas que atrapalham e, no fundo, disputam a compreensão da população sobre o que está acontecendo. Então, se o sujeito recebe com muita frequência essas notícias falsas, não tem como não sentir algum nível de dúvida. Mas nós precisamos ser parceiro, o Estado precisa ser parceiro dos agentes comunitários de saúde na organização do enfrentamento a essa desinformação. Por isso que a gente formou o Comitê de Enfrentamento à Desinformação sobre a vacinação e sobre saúde pública. Então, uma iniciativa do Ministério da Saúde, junto com a SECOM da Presidência da República, junto com outros 4 ministérios, pensando não só como é que a gente reage à desinformação, mas como é que a gente promove as informações positivas e traz a discussão de investigação, responsabilização para quem faz esses absurdos no ambiente online. Nós estamos observando nos últimos meses, no Brasil como um todo, um movimento altamente positivo, seja para enfrentar essa desinformação intencional, como nós observamos até pouco tempo atrás no governo anterior, seja questões culturais. Nós temos um conjunto de jovens, sobretudo, que não frequentam as unidades de saúde e outros que não conviveram com algumas doenças que hoje, graças à vacinação, são problemas do passado. Por exemplo, a poliomielite, a varíola e tantas outras enfermidades que já não graçam em nosso meio e, portanto, os mais jovens não conviveram com essa dor, não conviveram com esse sofrimento. Então, nós temos essa questão histórica, cultural, nós temos a produção de desinformação, muitas vezes intencional, mas temos muitas dúvidas, como disse a nossa colega agente aqui, muitas dúvidas em relação às vacinas, sobretudo as novas vacinas que estão surgindo. E eu acrescentaria um 4º item, que é a complexidade do cotidiano de cada cidadão, de cada cidadã na atualidade. Hoje nós temos uma frequência infinitamente maior de casais que trabalham os dois e que muitas vezes, quando saem para o trabalho, deixam seus filhos nas escolas, as unidades de saúde onde são aplicadas as vacinas ainda não abriram e quando retornam do trabalho, elas já se encontram fechadas. Então é preciso que pensemos também na dinâmica desse Brasil que nós vivemos agora em 2024, que indiscutivelmente é infinitamente mais complexo o cotidiano urbano do que era, por exemplo, na década de 1970, quando surgiu o Programa Nacional de Imunização. E quais que vocês acham que são os principais mitos que precisam ser desmistificados quando o assunto é vacinação? Bom, eu posso falar de 2, pelo menos, de que, por exemplo, a vacina contra a gripe, causam doenças. Isso é um mito, né? Por quê? Porque os vírus são inativos e vírus inativos não causam doença. Outro mito também é com relação à quantidade de vacinas que podem ser administradas ao mesmo tempo. A maioria das pessoas ainda acreditam que tem que ser uma por vez, o que não é verdade, porque podemos administrar até 5, às vezes até 6 imunobiológicos diferentes, né, no mesmo dia, porque tem protocolos do próprio Ministério da Saúde que são seguidos para que possam identificar futuras reações adversas, que são casos raros, mas identificar qual imunizante foi que causou aquilo naquele indivíduo. Então, são alguns dos mitos que a gente vê por aí. Com certeza. Outro mito que nós observamos com uma certa frequência, né, é de que a aplicação de determinadas vacinas produziria determinados males, seja, por exemplo, em bebês cujas mães tomaram as vacinas ou mesmo em pessoas adultas, né? E eu acho que tem um agravante também de quando a gente toma aquelas reações que são possíveis, mas que são muito raras, né? 0,00001, e joga elas para o primeiro plano como se elas fossem mais graves do que a própria doença, que na verdade a doença é muito mais frequente e, em geral, nós estamos falando no caso de bebês, né, de 0 a 18 meses,
podem ter sequelas para a vida toda, a depender da maneira como foi a infecção do bebê. Então, essa dimensão, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas não é fake news, porque está aqui, ó, tem essa possibilidade de acontecer. Sim, tem uma possibilidade em 1 milhão, mas tem uma possibilidade em 100 de você pegar essa doença e ter problemas sérios, sequelas sérias. Isso é muito mais grave do que aquela uma possibilidade em 1 milhão de um efeito adverso. E é bem verdade também, né, que esse sentimento anti-vacina, ele se intensificou muito durante a pandemia, justo por falas inadequadas, também por inúmeras fake news que foram espalhadas aí de formas irresponsáveis, né, nas redes sociais, na grande mídia. Então, assim, o jeito melhor hoje de combater isso é dar informação segura da importância da imunização. É como o Dr. João Brantes falou, vai ter um ou outro caso que vai ter uma reação adversa, mas é esperado, está dentro do protocolo. A gente espera que isso aconteça mesmo, para que a gente possa aprimorar as vacinas. Não é com o intuito de desestimular, não pode ser usado dessa maneira, entendeu? Eu acho que tem uma dimensão das plataformas digitais, elas têm responsabilidade nisso que está acontecendo. Elas precisam ter um esforço e um dever de cuidado com a população e de dizer, olha, eu não posso permitir que o discurso de desinformação sobre vacina circule com tanta liberdade, entendendo que isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode incluir a mentira que vai causar um dano no indivíduo e na sociedade. Então aqui nós temos tido uma colaboração importante das plataformas nesse processo do Saúde e Consciência. Várias delas têm ajudado a promover discursos favoráveis à vacina e favoráveis à verdade, ao esclarecimento das informações para a população, mas nós precisamos que elas também cuidem de não deixar que se dissemine o discurso de desinformação sobre esse tema. Até porque quando a gente fala de vacina, a gente está falando de coletivo, né? Claro, então, claro, exatamente. Eu ia até perguntar, Rivaldo, se até a vacinação tem capacidade de erradicar doenças, né? Eu acho que é claro. Não, e nós temos exemplos, aqueles que têm um pouco mais de idade, há de se lembrar quando nós convivíamos com algumas doenças no nosso cotidiano. A poliomielite é uma delas, a varíola é outra, a intensidade com que nós vivenciávamos casos de sarampo, de catapora, né, na nossa infância, e que hoje esta geração jovem já não convive graças à contribuição da vacina. Então, é uma das principais contribuições que a ciência já deu para a humanidade, indiscutivelmente, é a descoberta de novas vacinas e o seu aprimoramento, como disse a Jusilene. Até porque eu acho bom a gente até falar para o nosso telespectador, né, que está nos assistindo agora, mas assim, falar que se houver uma queda na vacinação, é possível que essas doenças que a gente não vê mais pode voltar, né? Porque não houve uma erradicação, houve apenas uma eliminação dos casos, não foi isso? Exatamente. A poliomielite foi, até 2 anos atrás, uma das grandes preocupações sinalizadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde, que o Brasil estava entre os 3 países em maior risco de vivenciar o retorno da poliomielite. E, felizmente, essa retomada do último ano e meio para cá, a elevação das coberturas vacinais, paulatinamente nos afasta do risco de termos que conviver com doenças do passado, como a poliomielite. Eu acho que tem uma dimensão da vacina que a gente precisa destacar, que ela é um compromisso nosso como sociedade, é nosso com os outros, né? É nosso com o coletivo que a gente vive. Ele não é uma decisão individual, ela não pode ser só uma decisão individual, porque não faz sentido. A gente nunca viveu, nós que crescemos num período em que não se tinha grandes questionamentos sobre vacina, era muito natural e é uma obrigação de cada um com aquele coletivo que ele vive. Então, assim, a destacar essa dimensão de responsabilidade da família com a vacinação do filho, é destacar o cuidado com as crianças, mas também o cuidado com o entorno, né? O cuidado com a comunidade. A gente sabe que essas doenças, a gente está falando de doenças transmissíveis, está falando de doenças que, se um pega e se você não tem um cuidado coletivo, elas se disseminam e afetam justamente os mais vulneráveis. Então, a gente precisa se preocupar com o conjunto e não só
tomando como se fosse uma decisão individual do tipo, gosto de um refrigerante ou não gosto. Exatamente. E para a gente finalizar, vocês têm alguma dica aí para os agentes que estão nos assistindo e que também são parte desse esforço aí da vacinação nacional? Um último recado. Olha, o primeiro é que nós estamos, a partir do programa do Comitê, né, de Enfrentamento à Desinformação sobre Vacinas, e que compõe o programa Saúde e Consciência, que é um programa que o Ministério da Saúde lidera junto com a SECOM. Nós estamos atentos a você, agente comunitário de saúde. Nós queremos te ouvir e nós queremos poder também prover todas as informações que vocês precisam para atuar no seu dia a dia com segurança, com firmeza, cumprir o seu papel, que você já cumpre muitíssimo bem no cotidiano, mas eu acho que quanto mais informações, né, e essas informações precisam circular rápido, porque a gente sabe que a mentira circula não só vai mais longe, mas como ela vai mais rápido do que a verdade. Então a gente precisa ser capaz de oferecer todos esses instrumentos, e estamos trabalhando aí nos próximos meses, vai ter uns anúncios sobre esforços de capacitação e de formação, justamente para a gente poder fazer a verdade circular rápido. A minha dica de agente de saúde para agente de saúde seria essa: se manter, se nutrir de informações verdadeiras, entendeu? Porque vacinas são comprovadamente seguras, mas não adianta às vezes a gente só falar que elas são seguras, a gente tem que ter embasamento científico. Como as vacinas têm, nós também devemos ter. Eu deixo aqui, na realidade, um agradecimento a esses milhares, dezenas de milhares de agentes comunitários de saúde, Brasil afora. Os agentes são peça importantíssima dentro do Sistema Único de Saúde, são agentes, literalmente, de um processo de transformação para a construção de uma sociedade, de um Brasil mais saudável. E, claro, até porque quem caminha mais por todos os bairros, por todas as ruas do país, dentre os trabalhadores de saúde, são os agentes comunitários de saúde. E eles estão vendo a necessidade cada vez maior do trabalho deles, esse trabalho de construção de um Brasil mais saudável, mas não apenas do ponto de vista da saúde, não apenas do Sistema Único de Saúde. É importante que cada agente comunitário de saúde tenha consciência da necessidade da gente construir um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário, sem essa verdadeira apartação social que a gente, infelizmente, ainda tem em algumas localidades do país. Não para a nossa geração, se não para a nossa geração, pelo menos para os que virão depois de nós, a contribuição desses agentes é fundamental para que a gente deixe para as futuras gerações um Brasil, volta a repetir, mais humano, mais justo, mais solidário, menos desigual e mais democrático. E mais vacinado. E mais vacinado. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso videocast. Que agradeço. Eu que agradeço, e eu gostaria de agradecer uma pessoa especial que me ajudou, é a responsável técnica da minha UBS, a Edneide. Ela é enfermeira e é responsável técnico pelo setor de vacinas. Ela me ajudou bastante. Muito bem, obrigado também. Um abraço a todo mundo que contribui no dia a dia, um dia depois do outro, aí para um Brasil mais vacinado, como disse. Maravilha. Obrigada. Exatamente. Obrigado.